Você já sentiu aquela pontada de preocupação, um nó no estômago, ou uma mente que simplesmente não consegue parar de repassar os "e se"? Essa sensação de ansiedade é uma sombra comum para muitos de nós, especialmente depois dos 70. É como ter uma pequena nuvem cinzenta pairando sobre os seus dias, roubando a alegria dos momentos simples e a tranquilidade que você tanto merece nesta fase da vida. Talvez seja uma preocupação com a saúde, com o futuro dos filhos, ou com as incertezas do amanhã. Essa preocupação constante pode ser exaustiva. Não é mesmo ela pode nos impedir de desfrutar plenamente de cada nascer do sol, de cada risada com a família, e até mesmo da paz do silêncio. A verdade é que a maioria das pessoas simplesmente aceita essa ansiedade como parte do envelhecimento, um fardo inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que existe um único pensamento poderoso? Uma chave que apenas cerca de 5% das pessoas da nossa idade descobrem, que pode libertá-lo dessa prisão invisível neste vídeo. Vamos mergulhar fundo nessa ideia revolucionária e entender como ela pode transformar sua vida, trazendo uma paz e serenidade que você talvez nunca tenha imaginado. Fique até o final para algo que vai surpreender você. Permita-me compartilhar com você a essência dessa ideia transformadora. Um pensamento que, uma vez compreendido e praticado, tem o poder de dissolver a ansiedade que tantos de nós carregamos. Imagine que a ansiedade é um rio, e nós passamos a vida tentando controlá-lo, mudando seu curso, preocupando-nos com cada rocha e correnteza. O pensamento poderoso que quero lhe apresentar é este, a verdadeira paz. E a ausência da ansiedade profunda residem na capacidade de distinguir o que está sob o nosso controle do que não está, e enfocar toda a nossa energia e atenção apenas no primeiro. Parece simples. Não é, mas é na sua simplicidade que reside a sua força avassaladora. E é por isso que tão poucos realmente a internalizam. A maioria da nossa ansiedade surge de uma tentativa fútil de controlar o incontrolável. Pense nos problemas de saúde que podem surgir com a idade, uma dor aqui, uma limitação ali. Muitos de nós gastamos horas e dias preocupados com o que poderia acontecer, ou com o que já aconteceu e não podemos mudar. Ficamos presos em um ciclo de "e se" sobre exames médicos, tratamentos ou o avanço de alguma condição. Mas a realidade é que não podemos controlar o envelhecimento do nosso corpo, nem todas as doenças que podem nos afetar. O que podemos controlar? Nossas escolhas diárias, a comida que comemos, a quantidade de água que bebemos, a leve caminhada que fazemos, o sono de qualidade que buscamos, as consultas médicas que agendamos, a forma como reagimos a um diagnóstico, ao invés de nos debatermos contra a correnteza do rio que não podemos mudar. Podemos focar em navegar o nosso próprio barco da melhor maneira possível. Vamos pensar em outro exemplo comum, a preocupação com os filhos adultos, netos ou outros membros da família. Queremos o melhor para eles. Desejamos que sejam felizes, bem-sucedidos e seguros. E então, ficamos ansiosos com suas escolhas financeiras, seus relacionamentos, seus caminhos de vida. Mandamos mensagens, fazemos ligações, pensamos e repensamos o que eles deveriam fazer. Mas podemos controlar as decisões de um adulto. Podemos forçá-los a seguir nosso conselho. Raramente, o que podemos controlar nosso amor por eles, nosso apoio quando solicitado, o exemplo que damos, a oração que fazemos, a forma como nos comunicamos. O pensamento poderoso nos convida a soltar as rédeas do que não é nosso para dirigir e, em vez disso, apertar o leme do que é nossa responsabilidade, nosso comportamento, nossa atitude e nossa paz interior.
É um alívio imenso quando percebemos que não precisamos carregar o peso do mundo nas nossas costas. Podemos, sim, oferecer carinho e sabedoria. Mas a decisão final e suas consequências pertencem a cada um. Essa clareza liberta uma quantidade enorme de energia mental que antes era gasta em preocupações estéreis, permitindo-nos direcioná-la para o que realmente nos traz bem-estar e propósito. E essa é apenas a ponta do iceberg de como essa ideia se aplica e transforma o nosso dia a dia. Agora que compreendemos essa ideia central de focar no que controlamos, como ela se manifesta e nos ajuda de forma prática em diversas áreas da nossa vida diária, essa sabedoria não é apenas uma teoria bonita. Ela é uma ferramenta de transformação que podemos aplicar em cada desafio. Em cada momento de incerteza que a vida nos apresenta, pensemos, por exemplo, nas preocupações com a saúde, como conversamos. Há muito que não podemos controlar no processo de envelhecimento. Mas, ao invés de nos fixarmos no medo de uma doença futura ou na tristeza por uma limitação presente, essa ideia nos direciona. Ela nos convida a agir onde podemos escolher alimentos nutritivos que dão energia e vitalidade, como vegetais frescos, frutas da estação, um bom feijão com arroz ou um peixe grelhado. Fazer caminhadas leves no quarteirão ou no parque. Mesmo que por apenas 15 minutos, garantir que dormimos bem. Pois o sono é o grande restaurador do corpo e da mente. E, claro, manter as consultas médicas e seguir as orientações dos profissionais. A ansiedade diminui quando trocamos a ruminação improdutiva pela ação focada e consciente no que está ao nosso alcance. É a diferença entre ficar à beira da piscina com medo de escorregar e simplesmente nadar na parte rasa, aproveitando a água. Outra área onde a ansiedade muitas vezes se instala é a das finanças. A preocupação com o futuro financeiro, com a inflação, com as contas que não param de chegar, novamente. A maioria dos fatores econômicos globais está fora do nosso controle. Não podemos ditar as políticas de juros ou o valor das moedas, mas podemos controlar como administramos nosso próprio dinheiro, por menor que seja a quantia. Podemos revisar nossos gastos, buscar orientação financeira se necessário, e fazer um planejamento simples para o mês. Essa abordagem proativa e focada no que é controlável dissipa a névoa da ansiedade paralisante, substituindo-a por um senso de agência e responsabilidade. É sobre fazer o que está em suas mãos e aceitar que o resto... Bem, o resto está fora. E o que dizer da solidão ou da perda de amigos e entes queridos, que infelizmente se tornam mais comuns à medida que envelhecemos? A dor da perda é natural e deve ser sentida. Mas a ansiedade sobre a solidão futura, sobre a possibilidade de ficar só, pode nos impedir de viver o presente. O que podemos controlar está à nossa disposição para fazer novas amizades, para cultivar as antigas, nossa participação em grupos de interesse ou atividades comunitárias. Seja um clube de leitura, um grupo de caminhada, ou um voluntariado na igreja ou em alguma ONG. Nossa proatividade em ligar para um amigo, mandar uma mensagem para um parente distante, aceitar a impermanência da vida e focar em construir conexões significativas no presente, com o que temos disponível. Transforma a ansiedade da solidão em uma oportunidade de amor e conexão. Essa ideia de focar no que se controla não é uma desculpa para a inação, mas sim um convite à ação mais inteligente e eficaz. Não é sobre se resignar aos problemas, mas sobre liberar a energia que gastamos lutando contra moinhos de vento, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos mudar no mundo, ou com as atitudes dos outros. Podemos canalizar essa energia para a nossa própria vida.
para o nosso próprio bem-estar. Podemos cultivar a gratidão pelo que temos. Ao invés de nos lamentarmos pelo que nos falta, podemos praticar a gentileza e a compaixão, que estão sempre ao nosso alcance, transformando não só a nossa percepção, mas também o nosso entorno. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de estar em paz, independentemente das circunstâncias externas. E é uma liberdade que está disponível para todos nós, a qualquer momento. Assim que abraçamos essa poderosa forma de pensar, então, meus queridos amigos, voltando àquela poderosa ideia que exploramos juntos, a chave para libertar-se da ansiedade, especialmente depois dos 70, reside na clareza de distinguir o que podemos controlar do que não podemos, e na sabedoria de focar nossa energia e atenção apenas no primeiro. É um conceito simples, mas sua aplicação diária pode ser a diferença entre uma vida permeada pela preocupação e uma vida cheia de paz e propósito. Não se trata de negar a realidade dos desafios ou das perdas que vêm com a idade. Muito pelo contrário. Trata-se de aceitar a vida como ela é, com todas as suas curvas e surpresas, e de escolher conscientemente onde investir nossa preciosa energia mental e emocional. Quando nos preocupamos com a saúde, por exemplo, o poder não está em lutar contra o envelhecimento, mas em abraçar o que está em nossas mãos, cuidar do corpo com carinho, nutrir a mente com pensamentos positivos e manter as conexões sociais que nos alimentam a alma. Quando a ansiedade surge por conta de questões familiares ou financeiras. O segredo não é tentar controlar as decisões alheias ou o mercado mundial, mas sim cuidar do nosso próprio jardim, cultivando nossas atitudes e fazendo o melhor com os recursos que temos. Lembre-se, pequenas mudanças na sua mente podem fazer uma diferença gigantesca na sua paz e felicidade. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É uma prática diária, um exercício de desapego e de foco. É como aprender a nadar no início. Pode ser um pouco desajeitado, mas com a prática. O corpo se acostuma e o movimento se torna natural, leve, quase uma segunda natureza. E a cada vez que você escolhe soltar uma preocupação que não pode controlar e focar em uma ação que pode, você está fortalecendo esse músculo da paz interior. Essa é a sabedoria que apenas uma pequena porcentagem dos idosos realmente internaliza e vive. Eles não são imunes aos problemas da vida, mas sua reação a eles é diferente. Eles encontraram uma fonte interna de calma que não depende das circunstâncias externas. Eles entenderam que a verdadeira liberdade não é ter tudo o que se quer, mas não se preocupar com o que não se tem e com o que não se pode mudar. Essa liberdade mental é o tesouro mais valioso da velhice, permitindo que a sabedoria acumulada brilhe sem a interferência da ansiedade. É a capacidade de olhar para o passado sem arrependimento excessivo, para o presente com gratidão e para o futuro com uma serena aceitação. Eu adoraria saber as suas experiências. Você já sentiu a ansiedade diminuir ao aplicar essa ideia em alguma situação? Compartilhe nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar muitos outros que estão passando pelo mesmo processo. Se este vídeo trouxe alguma luz para você, por favor, deixe um gostei e inscreva-se no canal para mais conteúdo que vai te ajudar a viver sua melhor vida. Sua participação é muito importante para nós juntos. Podemos construir uma comunidade de paz e sabedoria, onde cada um apoia o outro na jornada em direção a uma velhice mais tranquila e feliz. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com a tranquilidade que você merece